Seja muito bem-vindo ao Papo de Assessor, o videocast da Infomani. Sou o Rian Tavares, sou sócio da XP e a ideia desse programa é mostrar para vocês histórias incríveis de assessores que muitas vezes construíram sua carteira do zero, fizeram sucesso na carreira e, logicamente, para te motivar a entender melhor sobre a assessoria de investimentos, essa carreira que mais cresce no Brasil. Bem, eu trouxe hoje um convidado super especial, eu tenho o prazer de trabalhar com ele já há alguns anos aqui na XP, é o Gustavo Hilkner, ele já é o assessor da XP. Quanto tempo já de Gustavo de XP? Vão para 5 anos já. 5 anos, pessoal, e assim, o Gustavo montou a sua carteira do zero. E o que eu mais escuto dos assessores quando vão mudar de carreira é: Rian, mas como é que eu começo uma carteira do zero? Então eu falei, tem que ser ele. Então, primeiro de tudo, Gustavão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero que você comece contando quem é o Gustavo, da onde você veio e como é que você se enfiou nessa carreira de assessoria. Me conta aí. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, Rian. É um cara que, quando eu cheguei na XP, já me abraçou direto a princípio. Verdade. E, bom, vamos lá. Eu sou de Barretos, nascido e criado em Barretos. Sempre tive muita vontade de mudar para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro. Então, trabalhei antes em outros bancos, trabalhei em Citibank, morei um tempo fora, aí trabalhei numa empresa menor de Venture Capital e vim parar na XP. Eu fiz um mestrado de finanças corporativas na Itália, na Bocconi, e aí eu tive o módulo de Private Banking, isso me interessou muito. E aí, quando eu e esposa voltamos para o Brasil, a ideia já era entrar no mercado financeiro. XP era um nome super bem cotado. Tirei a prova do CFP e aí nunca tinha atendido pessoa física na vida e vim para a XP, a convite do Júlio. Fiz a entrevista, gostou, aí me contratou para trabalhar como assessor. Não tinha cliente, então comecei do zero, como o Ria falou. E aí, posso contar um pouco aqui de como foi a trajetória? Gente, vocês precisam escutar essa história. O Gustavo, ele dá aula, tô mentindo? Não, é verdade. Ele dá aula aqui dentro na XP de prospecção e dizem, que uma das coisas mais incríveis que ele faz é LinkedIn. É isso. É verdade? Conta essa história. Me conta essa história. Como é que você capta cliente no LinkedIn, cara? Porque eu, quando vou mandar mensagem, é normal a pessoa nem responder, né? O que você faz de diferente? Cara, um pouco de resiliência. Então, eu criei um método ali de quantas mensagens você tem que enviar. A mensagem em si que você manda tem que ser uma mensagem curta, uma mensagem direta. Mas me fala então, qual é a primeira mensagem que você manda para alguém para chamar a atenção no LinkedIn? Me dá um exemplo. Eu coloco: olá, meu nome é Gustavo, trabalho na XP Investimentos e gostaria de marcar uma reunião para te apresentar o ecossistema da XP. Legal. E aí normalmente eu faço um follow-up semanal. Então, passa uma semana, a pessoa normalmente não me responde da primeira vez. Verdade. Então, assim, normalmente a pessoa vai te responder lá pela terceira, quarta vez que você manda a mensagem. Peraí, você faz follow-up quatro Quatro vezes? Você aí que desiste na primeira? Não, tem que estar. Eu falo nas aulas, tem que estar acostumado a falar sozinho. Se você já fala sozinho aí, você é um bom comercial, vem pra cá, dá certo. Cara, eu lembro que, bem, eu entrei na XP em 2018, quando a assessoria era muito pequena, e a gente pegava essas métricas, né? A partir de qual contato que o cliente respondia. Era o 7º, o 8º contato, ligação. Que legal você falar isso. Aí, beleza, aí ele respondeu na 4ª, ele acaba respondendo mesmo? Como é que você abordava depois disso? Ele responde, aí normalmente eu tento jogar ele ou para e-mail, eu peço um e-mail ou telefone, então aí eu já peço um outro contato para começar a fazer, enfim, uma conversa um pouco mais direcionada, porque a pessoa normalmente ela não entra com tanta frequência no LinkedIn como ela entra em e-mail e WhatsApp. Uhum. Então eu direciono ele para um lugar que eu vou conseguir ter um contato mais frequente, peço uma reunião, e aí entra todo o ecossistema da XP, né? Aí eu sempre levo alguma pessoa para me ajudar, seja na parte de renda fixa, ou um investor que vai falar do total, da macro, micro, ele vai falar um pouco mais geral. E aí eu entro com a expertise de investimentos, tento entender o cliente e vender um pouco do que é a XP, se ele já não conhece, vender um pouco do que é a XP. Acho que dessa sua fala dá para tirar vários elementos importantes, né? A assessoria própria aqui da XP, a gente tem uma estrutura que o assessor não está sozinho, né? Quando ele entra, ele pode chamar um investor, chamar algum tipo de profissional especialista. Eu falo que a XP é como se fosse um grande hospital
que o assessor ele é como se fosse o clínico geral e traz os especialistas quando ele entende as necessidades do cliente, se é neuro, se é orto, porque não tem como o assessor ser especialista em tudo. E você falou, então assim, hoje em dia, os nossos centenas de escritórios na rede também têm estruturas que podem auxiliar o assessor. Então, você aí que é o assessor de investimento ou quer ser, e acha que você vai estar sozinho no mundo, muitas vezes não. E você disse assim, Gustavo, tem que vender o ecossistema XP. Cara, você acha que é importante vender muito bem a marca quando você vai falar com o seu cliente? Você acha que faz total diferença? Eu acho que faz total diferença, não só a marca, mas as pessoas, acho que o time, eu acho que é isso que vai mudar. Hoje em dia, acho que a questão de produto tá muito já virou uma commodity. Lógico que ainda tem um pouco de diferencial, mas eu acho que levar o time, explicar um pouco como que a gente trabalha, a proximidade que a gente vai ter do cliente na XP, faz total diferencial. Quando eu entrei, eu tinha que explicar pro cliente porque a XP não ia quebrar. 2018, ou falar assim, olha, se quebrar, o teu dinheiro ele tá na bolsa. Tá custodiado. Tá custodiado, não tá aqui. Então, é uma outra realidade. O XP, enorme, sim, mais de R$1 trilhão. Mas, cara, deixa eu voltar alguns passos atrás, nessa mudança sua, que você saiu do mundo corporate, institucional, para o varejo. Cara, quais foram os seus principais desafios nesse começo? Quais foram as barreiras que você foi enfrentando bem no comecinho, quando você entrou aqui na XP? Acho que primeiro era a questão de não ter, assim, eu fiz uma lista ali de as pessoas que eu poderia ligar, né, tanto familiares quanto ali do LinkedIn e tudo mais. Então acho que a primeira barreira foi a comunicação e eu me vender como um assessor. Então as pessoas me viam como talvez uma pessoa próxima ou no LinkedIn uma pessoa que ela nem conhecia. Sim. Então eu tinha que me vender, eu tô aqui para te ajudar, eu entendo de produtos financeiros, eu já tenho uma certificação, então eu consigo te auxiliar em alguma coisa que não estão fazendo. Então acho que essa primeira dificuldade de fazer eles entenderem que eles poderiam usar o Gustavo para alavancar alguma coisa, seja de rentabilidade, seja de um ecossistema melhor que seria a XP. Eu sinto que teve muita dificuldade com assessores que eu converso. Eu sou life planner, eu sou dentista e virei assessor e eu tenho essa dificuldade de convencer a minha família de que agora... Isso eu tive também. Eu fui várias vezes para Barretos tentando falar para o pessoal lá, agora... Eu não sou mais aquele Gustavo lá, agora eu faço a parte de investimento. Então, como é que você... Quem é o Gustavo de Barretos? O que você fazia lá que você era mais conhecido, assim? Não, cara, que minha família tem comércio, então, assim, muita gente frequenta a padaria, é uma padaria... Gustavo do Pão. A padaria do meu pai, então, assim, o pessoal lá me conhece, filho do Júnior da padaria, né? Do Júnior da La Maison, que chama padaria. Enfim, e aí eu precisava sair um pouco dessa pessoa, dessa persona, e falar, não, o Gustavo agora ele trabalha na parte de investimentos, e eu acho que foi aos poucos que as pessoas foram me vendo como um banker, como um assessor. No começo é um pouco difícil mesmo, então tem essa barreira a ser quebrada. Quanto tempo demorou para você quebrar essa barreira? 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Legal. Só que eu não deixava de, toda vez que ia lá visitar, e aí, você chegou a pensar naquela proposta que eu fiz, o que você acha? Enfim, ia lá tomar um café com a pessoa. Então, assim, deixava em banho-maria ali, sabe? Eu saberia que um momento oportuno essa pessoa viria me procurar a hora que acontecesse alguma coisa no banco lá que não estava dando certo. Que sempre acontece, né? A gente sempre tá esperando. Tem que estar próximo. Exato. Estando próximo ali, você vai pegar essa oportunidade, uma hora a pessoa vai virar seu cliente. Cara, legal. Então me fala assim, passou esses 6 meses, 1 ano que você saiu da arrebentação, né? E quanto tempo demorou para você olhar assim, caramba, eu agora tô com uma carreira bem consolidada, eu já sou um banqueiro bem consolidado. Quanto tempo demorou para isso chegar? Não sei se você vai lembrar disso. Acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu já comecei a ter uma base de clientes que já era um pouco mais fidelizada. Então, eu percebi que as pessoas já me enxergavam como assessor, elas já vinham me procurar, os clientes que eu já tinha na base já me conheciam, eu já conhecia eles, conhecia filho, enfim, já comecei a entrar um pouco na vida do cliente. Então eu percebi, acho que agora eu tô bem, e lógico que sempre dá, já vão fazer quase 5 anos, e eu ainda continuo crescendo, né? Perfeito. Carteira, clientes, mas eu acho que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos ali é o momento que fala, acho que
Sim. Acho que eu dei certo. Né? Não, é bom porque as pessoas, elas querem chegar onde as pessoas querem chegar, ou estão, mas não entendem os caminhos que ela acaba perseguindo, as renúncias que acabam fazendo, os esforços. E hoje, sim, pessoal, o Gustavo, ele é líder aqui da operação, Sim. ele tem já... Quantas pessoas embaixo? Tem 9 pessoas. Tem 9 pessoas, então acho que ele acabou também indo para a linha de liderança, muito importante. Então, hoje eu faço os dois, né? Então, Isso, eu sou banker, assessor e também líder. Não, isso que eu ia te perguntar. Então, me fala, hoje, logicamente, você vai dividir o seu tempo, mas qual foi o máximo de custódia que você já teve aqui na XP? Hoje eu tenho cerca de 400 milhões, pessoa física. 400 milhões de reais. É dinheiro pra burro. Imagina você captar 400 milhões de reais. Com quantos clientes você tem hoje na base? Devo ter uns 100 clientes. Não, aí fica um negócio muito mais qualificado, né? Isso porque eu atendo também, às vezes a pessoa ela tá enquadrada, né, no segmento e eu atendo o filho, a filha, enfim. Hoje, assim, para você ter um nível de carteira como essa, é um trabalho duro. Sim. E você mesmo disse, né? É aprender a ouvir muitos nãos. Ah, com certeza. E, cara, me conta uma história... A história mais impressionante que você teve na assessoria pode ser conquistar cliente, aquela história que se você pudesse escolher apenas uma para contar a sua carreira de assessor, uma história de sucesso que você contaria de um cliente. Poxa, deixa eu pensar aqui. São vários, né? Escolhe uma, tá de boa. Cara, eu acho que dessa... Eu vou escolher um, já que a gente falou lá no começo de LinkedIn. Pô, teve um cliente ali do interior também, de Ribeirão Preto, que eu vi que ele era financeiro, né? Ele trabalhava numa grande empresa, ele era financeiro dessa empresa. E é um público que eu normalmente foco. E aí eu comecei a conversar com ele ali via LinkedIn, e ele não estava satisfeito numa instituição que ele tinha conta. E demorou, assim, foi moroso. Ele é um cara mais conservador, é um cara que já está há muito tempo no mercado financeiro. Então, assim, acho que teve um tempo de maturar, então normalmente esse cara demorou cerca de 6 meses para eu conseguir trazer ele. 6 meses? Sim. Caramba. Então assim, eu comecei a falar com ele, aí depois fiz a primeira reunião, fiz a segunda reunião, fiquei próximo, e aí depois uma hora ele falou, Gustavo, acho que não dá mais na instituição que eu tô trabalhando, eu quero fazer a portabilidade aí para XP. E aí, então assim... os casos são muito parecidos, assim, mas esse eu acho que foi emblemático, foi a minha primeira de LinkedIn. Então, imagina, a primeira de LinkedIn demorou 6 meses para virar a boleta. Para o cliente virar de uma instituição para outra. Então, assim, foi emblemático. Quanto ele trouxe, tu lembra? Ele trouxe 9 milhões. 9 milhões. E mais 3 milhões da esposa. Aí você imagina, assim, tem gente que acha que vai mandar uma mensagem do LinkedIn e vai surgir, né? Não, eu vou lá procurar CFO, aí acha, manda a mensagem. Então, o que eu... Não é assim. Hoje você tem uma ideia de... Você tem meta diária de prospect? Vou mandar tantas mensagens no LinkedIn. Você tem... Como é que é o seu dia a dia? Me conta aí. Hoje, assim, no começo... Eu vou mostrar, eu vou falar mais no começo, porque melhor, hoje já tá muito orgânico, né? Então, eu já tenho meus clientes, eu já tenho minha rotina um pouco diferente. Como que era no começo? Eu tinha uma planilha que eu tinha até 100 prospects que eu abordava. E aí, normalmente, eu fazia de 10 a 15 por dia. Então, eu fazia essas mensagens e procurava novos, até chegar a um número de 100 clientes, 100 prospects, né? Então, na semana ali, eu conseguia matar. E na próxima semana, então, lembra que eu falei que era semanal o follow? Então, a cada dia eu fazia 10. Então, na semana seguinte, eu já estava falando com esse cliente que eu falei na segunda-feira. Perfeito. Então, era mais ou menos essa minha rotina. Então, eu chegava no trabalho, começava a mandar as mensagens ali para os clientes, me atualizava um pouco de mercado, enfim. E aí, a partir do momento que eu trazia o cliente, eu tinha que montar a carteira dele. Então, tem todo o acompanhamento. Então, no começo, era muito mais voltado para a prospecção. E aí, com o tempo, foi voltando um pouco mais ali para... a maturidade da carteira foi melhorando, aí é mais o atendimento, ligar para cliente, que é hoje o meu dia a dia, né? Ligar para cliente, enfim, fazer recomendações, eu faço fechamento de mês todo mês, então eu mando e-mail para o cliente, falo se está enquadrado ou não a carteira. Então acho que é basicamente isso. E tem a parte de liderança também, de ajudar a ir para almoço junto com os banqueiros do meu time. E me responde uma coisa...
que você acha, como você pode encantar um cliente? Isso pode ser uma pergunta meio aberta, mas eu tenho a percepção de que 80% do caminho não é você falar sobre investimento, mas sim você encantar o cliente. É o cliente se sentir confortável com Concordo. você. Como você acha que as pessoas deveriam encantar? Como é que é a forma que você usa para encantar um cliente? Então, eu acho que tem algumas. Eu uso, por exemplo, a gente tem no sistema aqui da XP que a gente consegue saber o aniversário do cliente, porque é um dado que ele coloca quando ele cadastra a conta. Uhum. Então, eu mando normalmente alguma coisa para ele. Pode ser uma cesta de café da manhã. Ou se eu já Legal. conheço, o cliente gosta de NBA, eu vou lá e mando uma camiseta para ele da NBA. Ele gosta de futebol. Enfim, depende do cliente, eu tento fazer alguma coisa diferente, que eu acho que as outras instituições não fazem. Zero. Que ele fica encantado com aquilo. Ele fala, pô, nunca ninguém me mandou alguma coisa como essa. Pô, o Gustavo tá fazendo isso. Sim. E aí eu ganho ponto. Desde convidar para algum evento em específico, seja ele um evento da XP, seja ele um evento externo. Já fiz também convidar para a gente fazer degustação de vinho. Eu contrato um sommelier e convido alguns clientes para fazer degustação de vinho. Nossa, é diferente. Isso é bom. Isso é bom. Já fiz também de café, então contratei um barista. Que legal. E aí eu enviei, na época da pandemia isso, então eu enviei para casa de alguns clientes o café com um moedor. A gente moedor! A gente moeu o café chique. e ele explicava, enfim, as diferenças do café. Então, assim, tem que ter criatividade e tem que pensar um pouco fora da caixa para pensar um pouco o que aquele cliente gostaria. Enfim, aí cada cliente é um cliente diferente e você pode tentar encantar ele de uma forma diferente. Então, eu uso... Não tem uma receita de bolo, Sim. mas tem algumas coisas que, pô, uma cesta de café da manhã, Pô, você acordar no seu aniversário e ter uma cesta ali, faz diferença. Não, e a coisa mais importante do cliente, na minha opinião, é a história dele. Então eu canso de ver assessor que chega assim, senta na mesa de reunião, primeira reunião com o cliente. Não, vamos falar sobre o seu investimento, vamos falar sobre o lucro da sua empresa. Mas não pergunta qual é o nome do filho do cliente. Sim, isso total. Tua história. Aí eu queria te perguntar uma coisa, que é a última pergunta de a gente finalizar. Você é líder hoje, então eu imagino que você hoje forme pessoas. Sim. Qual é o principal erro que você percebe quando as pessoas começam na carreira de assessor? Aquele erro que, cara, você precisa eliminar para ontem. Assim, o que você acaba mais enxergando? Eu acho que são alguns também. Eu acho que a ansiedade é uma delas. Como eu falei, demora um tempo para você criar a sua carteira. Você tem que saber disso, isso vai acontecer. E você tem que ser resiliente para entender que não vai ser em um mês, não vai ser em 2 meses, vai demorar um tempo. E você tem que continuar fazendo aquele trabalho de mandar a mensagem, de estar próximo das pessoas que você quer trazer para investir com você. Então, assim, segurar um pouco a ansiedade, ter resiliência e pensar que é uma carreira de longo prazo. Então, assim, você vai ter que continuar fazendo isso. Não é porque você conseguiu chegar numa carteira de 100 milhões, 200 milhões que você vai parar. Você vai ter que sempre continuar tentando trazer novos clientes, enfim, estar próximo dos seus clientes. Então, isso que eu tento passar para o time. Fora isso, quando o cliente está aqui, você entender realmente o cliente no detalhe para que ele não olhe para fora e tente ir para outra instituição. Sim. Então, isso garante a longevidade da carreira. Então, assim, outra coisa sempre está trazendo novidades, né? Aqui na XP, às vezes a gente tem um produto diferenciado, alguma coisa que o cliente às vezes não está esperando e você traz como uma forma nova do cliente investir que ele nunca tinha imaginado. Eu já vi muito cliente reclamando disso, sabia? Que o assessor ele não me apresenta as novidades, sempre fala assim, não, deixa a carteira como tá, né? É engraçado você comentar isso. E, Gustavão, pra gente finalizar, você acabou já respondendo isso, eu achei legal, porque eu perguntei um desafio do assessor e você acabou respondendo, mas eu queria que você falasse agora para aquela pessoa que está em busca de mudar de carreira, quer virar assessor de investimentos, mas o que você falaria para ela? Então você olha para aquela câmera ali e fala para essa pessoa que tá querendo mudar, tá doida para mudar, mas não sabe dar aquele primeiro passo. O que você recomendaria se fosse agora, por exemplo? Que recado você daria para essa pessoa? Eu acho que eu falei um pouco de como que é o dia a dia ali, se você acha que você tem um tino comercial, que você gostaria de trabalhar no mercado financeiro, que é uma carreira que você gostaria, eu acho que é uma carreira que te dá satisfação, é uma carreira que você é reconhecido, você consegue,
enfim, ter longevidade. Então, não é uma carreira que você vai ficar mudando muito, assim, de um cargo para um outro cargo. Então, assim, eu acho que é uma carreira que eu amo, é uma carreira que tem várias pessoas brilhantes, que você aprende muito. Então, acho que é fazer a prova da Ancor e é isso. É isso, é Ancor quando você quiser ser um agente autônomo de investimento, mas para trabalhar dentro da instituição você pode ter o CPA que já resolve. Sim. Gustavão, cara, muito obrigado. Para mim foi incrível o papo. E, gente, a gente se conhece já há muitos anos, então a gente tá até formal aqui, mas acho que foi engrandecedor demais. Então, Gustavão, muito obrigado. Eu que te agradeço, tá? Obrigado. E, gente... Esse aqui foi o Papo de Assessor, espero que você tenha gostado. O meu trabalho é trazer histórias incríveis como a do Gustavo para te motivar a entender que a carreira de assessor de investimentos é uma das mais promissoras, se não há mais, no mercado financeiro brasileiro. Um grande abraço e até a próxima.